Capítulo 8. Unidas Aquado. O último gole de chope desceu redondo pelas goelas de Rodolfo Landim, de Paulo Gouveia, diretor de finanças corporativas da IGS, e da advogada Joana Piquet, que assessorava. Depois de 6 meses trabalhando para chegar a um acordo em torno das centenas de cláusulas dos contratos que selavam a venda de parte da MMX à Anglo-American por 5,5 bilhões de dólares, eles finalmente haviam conseguido às 2 horas do dia 11 de julho de 2008 assinar toda a papelada. Desde o primeiro compromisso firmado entre as duas companhias, em janeiro, e da assinatura formal do contrato de compra e venda, no final de março, o negócio ainda enfrentara 3 meses de averiguações, com pedidos de documentos e informações submetidos ao escrutínio da Anglo e de uma equipe de advogados. Para concretizar a transação, uma nova empresa, a Ironx, foi formada só com os ativos a serem adquiridos pela Anglo. O resto continuara dentro da MMX, nas mãos de Eike. 8 meses haviam se passado desde as primeiras conversas. E então, enfim, estava tudo resolvido. Em 7 dias, o dinheiro da Anglo entraria na conta do chefe, irrigando em seguida os saldos bancários de todos eles, também detentores de ações da mineradora. Mesmo exausto, o trio rumou para um bar no Leblon. Precisavam desopilar. Entre chopes e croquetes, Landim e Gouveia brincavam com a colega, que carregava uma pasta com todos os documentos do acordo. Joana, você já pensou que tem 5,5 bilhões de dólares debaixo do braço? 1 hora depois, despedirão-se. A jovem advogada, levando os bilhões de Eike, tomou um táxi e atravessou a ponte Rio-Niterói a caminho de casa. No dia seguinte, dariam a boa notícia ao empresário, de férias nos Estados Unidos com os filhos e a namorada. O sossego, no entanto, durou muito pouco. Às 9 horas daquele mesmo dia 11, vários carros da Polícia Federal estacionaram, ao mesmo tempo, em 3 pontos nevrálgicos do mundo X no Rio de Janeiro, em frente à mansão de Eike Batista, no Jardim Botânico, na casa de Flávio Godinho, bem próxima do chefe, e na sede do grupo, na Praia do Flamengo. Munidos de um mandado de busca e apreensão, os policiais tinham a ordem de levar tudo o que se relacionasse as minas e a ferrovia do Amapá, inclusive os discos rígidos com arquivos da empresa. Os funcionários se desesperaram. Se a PF os recolhesse, o trabalho pararia. Landim, que deixara recentemente o posto de diretor-geral da MMX para se tornar CEO da UGS, era o mais graduado executivo do grupo na época, e estava a postos quando o delegado Francisco Badenes, um decano da Polícia Federal, chegou. 20 policiais fariam as buscas no escritório. Depois de uma rápida negociação, os agentes concordaram em copiar todo o conteúdo dos HDS e deixá-los no lugar, para que o cotidiano da companhia não fosse interrompido. Na casa de Eike, no entanto, não havia ninguém para negociar com os policiais, só empregados, e os agentes fizeram uma limpa. Até uma lan house que o empresário montara para que os filhos jogassem videogame à vontade foi apreendida. Depois de 6 horas e meia de buscas, os policiais deixaram as casas e o prédio da MMX com malotes cheios de documentos e cópias dos discos rígidos. Houve buscas também no Amapá e no Pará. Eram, ao todo, 84 policiais envolvidos na ação. Contudo, ao contrário do que costumava acontecer nas ruidosas operações da PF de então, ninguém seria preso. A devassa, batizada de Operação Toque de Midas, representava o derradeiro capítulo de uma trama que começara a se desenrolar 4 anos antes, em 2004, com a investigação de um esquema de pagamento de propina no governo do Amapá. A PF grampeava, com autorização judicial, os telefonemas de Brás Martial Josafat, funcionário da Receita Federal e lobista, conhecido como o homem da mala do governador Odes Góes, quando percebeu que ele conversava com certa frequência com um carioca chamado Flávio Godinho, logo identificado como diretor da MMX, dona de uma mina de ferro na região da Serra do Navio.
Nas conversas, falavam sobre reuniões com advogados e envio de documentos. Como o executivo era de uma empresa grande, os policiais começaram a prestar atenção no que diziam, e aos poucos foram deduzindo o que significava. Conforme as escutas avançavam, ficou evidente que discutiam o edital de licitação da Estrada de Ferro do Amapá, EFA, uma ferrovia de 194 quilômetros ligando a região das Minas de Serra do Navio e o Porto de Santana, segundo o município mais importante do estado, às margens do rio Amazonas. Na ocasião, como o objetivo da investigação em curso era outro, apurar o desvio de verbas para a saúde, os agentes fizeram um relatório em separado para a Superintendência da PF, em que recomendavam a abertura de um novo inquérito para esmiuçar melhor o teor dos diálogos. Mas, sabe-se lá por que motivo, o tal informe junto com a íntegra das gravações acabou no fundo de uma gaveta. Ali dormitaria até 2007, quando um novo delegado, o paulista Fábio Tamura, assumiu o posto no Amapá. A MMX já era, então, uma companhia bastante conhecida e que já se notabilizara pelos bilhões com que lidava. Tamura resolveu dar uma estudada no assunto. Construída no final dos anos 1950 pela mineradora de manganese Comi, a ferrovia também servia ao transporte de passageiros, mas seu principal objetivo era levar minério até o porto. Em meados dos anos 1990, com o esgotamento da mina que explorava, a empresa abandonou o local e também a ferrovia, que, sem a renda do movimento de cargas, passara a dar prejuízo mensal de R$300 mil ao Estado. Assim, enquanto não fazia uma licitação formal para a concessão da linha férrea, o governo do Amapá repassou-lhe em junho de 2005 a administração ao Grupo X, em caráter emergencial. Quando a concorrência foi aberta, no final de janeiro de 2006, 7 empresas se qualificaram. A MMX Logística do Amapá saiu vencedora. Por considerar que a companhia de EIC fora beneficiada, uma das concorrentes entrou com uma ação para impugnar o processo, mas a denúncia não seria aceita pela Justiça. Em março de 2006, portanto, a subsidiária da MMX recebeu a concessão da ferrovia por 20 anos, renováveis por mais 20, garantindo não só acesso ao porto, mas também algo intangível, a embalagem de mini-vale que EIC usava para vender seus projetos. Para emular a grande mineradora, segundo o conceito elaborado por Eliezer Batista nos anos 1950, todos os seus empreendimentos deveriam ser dotados de um esquema logístico para escoar o minério. Se não, de nada valeriam. A polêmica em torno do favorecimento à MMX reavivou-se quando as prestações de contas do pleito de 2006 em que o Aldez Góes se reelegera no primeiro turno foram divulgadas. EIC Batista havia sido o maior doador individual, com R$200 mil. Naquele novo contexto, o material gravado anos antes pelos antecessores de Tamura ganhava mais interesse. O delegado, então, chamou para depor um antigo concorrente da MMX na licitação da estrada de ferro e obteve uma declaração que daria impulso às investigações. O sujeito ouvido tinha certeza de que houvera um conluio. E a razão de sua segurança a respeito, afirmava, decorria do fato de que fora convidado a participar do esquema. No entanto, o único jeito de averiguar se aquilo procedia mesmo seria por meio da obtenção de documentos guardados pelos investigados. Os policiais começaram a planejar uma mega-operação, que, além da busca e apreensão de papéis, pretendia também prender Eike Godinho. Em 11 de junho de 2008, Tamura e o colega Dorival Ranussi foram a Brasília pedir autorização do número 2 da Polícia Federal, Romero Menezes, para realizar a operação, a quem fizeram um relato detalhado do que tinham levantado até então. 5 Além da suspeita de fraude em licitação, explicaram, havia pistas de que outra empresa, a Atlântico Gold, que já fora de EIC e explorava minério na mesma área, estivesse omitindo da receita parte de sua produção de ouro.
Para executar a ação, estimavam os delegados, precisariam de 250 agentes e 2 helicópteros. Com tal aparato, a Toque de Midas teria, sem dúvida, grande destaque, mesmo em um ano cheio de operações barulhentas. Menezes relutou. Disse que as intervenções da Polícia Federal se encontravam sob forte crítica no ano anterior, até o irmão do presidente Lula, Vavá, fora detido durante uma ação, o que provocou polêmica quanto aos métodos da PF naquela gestão -6 e que o melhor seria investigarem um pouco mais antes de atitude tão retumbante. Recomendou, ainda, que procurassem a Controladoria Geral da União, e a Divisão Fazendária da PF para obter mais dados. Os dois tentaram argumentar, por outro lado, que os fatos já eram bastante antigos e que, àquela altura, não haveria mais o que fazer senão uma apreensão de documentos. Menezes, porém, não cederia, e os delegados voltariam ao Amapá contrariados, mas dispostos a seguir a ordem. Depois, pensaram, tentariam de novo, até que quebrassem a resistência do chefe. O mais importante era convencer um juiz de que a ação era necessária e isso já tinham conseguido. 3 semanas depois, contudo, ficariam sabendo que a operação vazara. No final daquele mês de junho, o próprio Godinho telefonou para o advogado Márcio Tomás Bastos que, além de ser o criminalista mais bem pago do país, era também ex-ministro da Justiça e amigo de Lula. Ele falou que tinha um problema sério a resolver, pedindo que se encontrassem, o que, por conveniência de ambos, deu-se no aeroporto de Brasília. O vice-presidente da IGS então disse a Tomás Bastos que, segundo soubera, a PF estaria armando uma operação contra o grupo. Godinho, a quem cabiam todos os assuntos delicados do mundo X, das relações com políticos às confusões conjugais do chefe, conhecia o potencial explosivo daquela investigação. Ademais, não era a primeira vez que recorria ao ex-ministro. Em janeiro, Tomás Bastos fora contratado para tentar regularizar a situação de uma área no município de Peruíbe, no litoral paulista, em que pretendia construir um porto, mas que era considerada terra indígena pela FUNAI. Até aquele momento, o grupo já desembolsara 12 milhões de reais pelos serviços do medalhão sem qualquer resultado. Daquela vez, porém, Godinho tinha certeza, seria diferente. A FUNAI podia não ser a especialidade de MTB, como era conhecido em alguns círculos, mas a Polícia Federal ele conhecia com a palma da mão. Comentava-se até, em algumas rodas, que o advogado continuava tendo sobre a máquina da PF a mesma influência dos tempos do governo. E, como a importância e a urgência do problema eram bem maiores, a remuneração também engordava. 15 milhões de reais. Assim que assumiu o caso, o ex-ministro enviou seu parceiro, Celso Vilardi, a Macapá para que tivesse acesso ao inquérito na Justiça Federal. Mas a primeira tentativa de colocar as mãos na papelada, no dia 30 de junho, seria frustrada. O inquérito não estava na 2 à vara. Na 1, a reação do juiz Anselmo Gonçalves chamou a atenção. Ele se tomou de uma expressão de desconforto, disse que não poderia adiantar qualquer informação, mandou que deixasse o pedido ali, para que o analisasse, e se comunicou imediatamente com os delegados formuladores da Toque de Midas, aos quais avisou, a investigação vazara. Tinha início, então, o jogo de gato e rato. O magistrado emitiu um despacho rebuscado, em que não confirmava a existência da investigação, mas no qual registrava que, se tal houvesse, não poderia dar acesso aos autos, ancorando-se na tese de que, enquanto o inquérito não virasse ação penal, não cabia aos réus ver a papelada. 7 Os advogados logo perceberam que precisariam de medida mais enérgica, ao passo que os policiais federais se apressavam em montar a intervenção. Na quarta-feira seguinte, dia 9 de julho, os representantes da MMX conseguiram uma liminar que lhes franqueava o processo. A decisão, tomada e redigida na segunda instância, em Brasília, chegaria a qualquer momento às mãos do juiz no Amapá. Antes que isso ocorresse, entretanto, os delegados federais colocaram a Toque de Midas na rua.
Em 24 horas, a operação obteve 12 mandados de busca e apreensão e mobilizou mais de 80 agentes em Macapá, no Rio de Janeiro, em Belém e no interior do Amapá. Se havia uma operação em curso, pensaram os estrategistas do Grupo X, o melhor a fazer seria se precaver. Godinho, que era o contato com o governo do Amapá, embarcou para Miami e foi orientado a ficar por lá até a poeira baixar. Eike já estava nos Estados Unidos com os filhos e lá permaneceu, monitorando a situação por telefone. Uma ordem interna foi dada para que os funcionários que haviam tido qualquer envolvimento com a licitação da ferrovia checassem e-mails e documentos e sumissem com qualquer coisa que pudesse criar problemas. Quando os federais baixaram no Rio, todas as providências preventivas estavam tomadas. Ainda assim, ao verificarem os discos rígidos copiados no Grupo X, os peritos encontrariam pelo menos 4 versões do edital de licitação anexados a e-mails trocados pelos executivos da MMX, com comentários, além de um parecer jurídico sobre questões afeitas à ferrovia e registros de reuniões em Macapá e em Brasília. Nesses e-mails, o edital era chamado de pacote. Quando a data da publicação começou a se aproximar, diziam, num código um tanto óbvio, que o trem ia sair da estação. Tudo isso entre agosto e dezembro de 2005, antes, portanto, de o edital ser divulgado. Com a descoberta dos e-mails e dos arquivos, os peritos criminais do Amapá desvendavam um segredo bem guardado até mesmo dentro das empresas X. Afinal, poucas pessoas sabiam dos bastidores daquela licitação além do próprio patrão e de alguns diretores. Na lógica daquele grupo restrito, já que a MMX era mesmo a única que realmente precisava da ferrovia para transportar seu minério e era mais habilitada de fato a ganhar a concorrência, nada mais razoável do que se cercar de cuidados para que o processo licitatório andasse rápido e custasse barato. As regras do certame previam um investimento mínimo e venceria quem oferecesse o maior valor de outorga. 8. Se levasse a ferrovia, a mineradora teria, de qualquer maneira, de investir para colocá-la em funcionamento. Dentro do grupo, brincava-se até que, se aparecesse algum maluco querendo investir mais do que Eike e cobrar menos pelo transporte, eles contratariam na hora. O fato de que o arranjo fosse ilegal nunca chegou a tirar o sono de ninguém. Até que aquele enxame de agentes da PF baixou nos domínios de Eike Batista a notícia de que a Polícia Federal entrava na MMX. Correu rápido entre os funcionários. Em poucos minutos, o grupo paralisou-se, enquanto os diretores que haviam ficado no Brasil trocavam telefonemas frenéticos com os advogados, com Godinho e com o próprio Eike. Na casa do empresário, uma governanta assustada recebeu os policiais, com a imprensa já aglomerada do lado de fora. Todas as emissoras de TV davam flashes ao vivo sobre a intervenção, e o mercado financeiro, apavorado, já se punha a fugir das ações X. Nos momentos mais nervosos daquela sexta-feira trágica, a MMX perdeu 16% do valor de mercado, a OXY 22,7% e a MPX 11,5%. Ao final do pregão, a fortuna de Eike encolhera 5,1 bilhões de reais. Até que a informação se espalhasse pelo mundo, porém, já era noite no hemisfério norte, de modo que o comando da Anglo só reagiria no dia seguinte, um sábado. Prior, o braço direito de Cynthia Carroll, ligou para Eike, então em Nova York, lhe disse que a multinacional queria suspender o acordo até entender melhor o que estava em curso e ter certeza de que a operação não afetaria os negócios. A CEO da Anglo estava irritadíssima. A companhia nunca quisera de fato comprar as minas do Amapá. Só o aceitara por imposição do brasileiro. Agora, viam-se metidos em um imbróglio policial cujo desfecho ninguém seria capaz de antecipar. Do ponto de vista de Eike, aquele impasse era o pior dos pesadelos. Se a Anglo voltasse atrás no negócio, sua reputação e sua conta bancária seriam esvaziadas. Mas, como era de seu feitio em momentos de crise, manteve o sangue frio.
Garantiu ao interlocutor que nada no inquérito poderia comprometê-los e se ofereceu para indenizar a multinacional se a companhia tivesse qualquer prejuízo em razão da toque de Midas. Franqueou-lhes também acesso a todos os documentos da investigação e aos contratos da mineradora no Amapá. Em seguida, arrumou as malas e voltou para o Brasil. No sábado, 12 de julho, os advogados do Grupo X já rastreavam o acordo de acionistas assinado por Landim e Gouveia para checar se havia alguma brecha que permitisse a Anglo desfazer o negócio. Da outra parte, o mesmo se dava em Londres, de onde sentia Carroll telefonaria e que para lhe comunicar uma decisão, a Anglo de fato suspendia o processo de aquisição pelo menos até compreender o que acontecia. Enquanto tudo não lhes estivesse esclarecido, não haveria negócio. Era uma péssima notícia, sem dúvida, mas que pelo menos oferecia ao empresário algum tempo para convencer o mercado e a própria sentia de que não havia com que se preocupar. Naquele momento, pois, só lhe restara uma alternativa: atacar. No domingo, dia 13, Eike começou a desenhar a reação. No fronte político, pediu a seus amigos Delcídio Amaral e José Sarney que procurassem o presidente da República e tentassem tirar de Lula algum gesto público de desaprovação à PF 9. Tomás Bastos também entrou em campo, depois de convencer o empresário a conter agressividade e não lançar ataques gratuitos contra o governo. No fronte público, ficou combinado que todas as companhias X emitiriam comunicados ao mercado com o intuito de minar a credibilidade da operação, considerada arbitrária e espalhafatosa. Segundo esses informes, a Polícia Federal errara ao relacionar Godinho e Eike como suspeitos de sonegação e contrabando de ouro em uma mina que nem era mais do grupo. Afinal, a mineradora que explorava ouro na área em questão, a Atlântico Gold, fora vendida ao Yatton River em 2004. Na ocasião, Eike segregara a reserva de minério de ferro da mesma área em outra empresa, que veio a ser chamada de MMX Amapá. Para completar a ofensiva, avaliou-se, Eike teria de falar. Dar entrevistas, porém, era uma opção arriscada pelo menos no início. Melhor seria organizar uma teleconferência com analistas e investidores marcada para o dia seguinte, segunda-feira. A íntegra das discussões ficaria no site da empresa e poderia ser ouvida pelos jornalistas. Como se trataria da primeira manifestação pública do empresário sobre a operação, certamente seria reproduzida. Na segunda-feira, dia 14, assim que o pregão da Bovespa abriu, Eike entrou na sala de reuniões do edifício 154 da Praia do Flamengo. Estava acompanhado do pai, de Tomás Bastos e de mais 7 executivos, entre eles 3 CEOs das empresas X. De início, considerara-se a hipótese de Eliezer e o advogado falarem em defesa do empresário, ideia que logo seria descartada, uma vez que poderia representar reação exagerada, de quem talvez tivesse culpa no cartório. Quando os microfones foram ligados, os dois estavam lá, mas apenas para dar apoio moral. Conectados ao ambiente de teleconferências, 215 analistas e investidores esperavam para ouvir Eike. Falando em inglês, com um carregado sotaque brasileiro, ele disse que contratara o ex-ministro da Justiça, o homem que implementou a Polícia Federal como é hoje, para defendê-lo, e enfatizou que, depois de analisar os documentos da investigação, concluíra que tudo fora um erro gigantesco. Logo ficaria evidente que pelo menos aquele público estava do lado dele. Na primeira intervenção, Roger Downey, do Credit Suisse, declarou que também considerava a investigação um erro. Downey, o mesmo que ajudara seu banco a conquistar o mandato para o IPO da MMX, anos antes divulgara, ainda na sexta, um relatório em que avaliava como injustificável e exagerada a queda nas ações da mineradora. Neste estágio, não vemos impacto econômico significativo da investigação para os acionistas, dizia no parecer. Paula Kowarski, do Itaúba, perguntou a Eike sobre se pretendia pedir reparação ao governo federal pelas alegações injustas. E Alex Tunlert, da corretora Goes, levantou a bola ao questioná-lo sobre se julgava que a recente matéria elogiosa de Veja poderia ter instigado a operação.
O empresário agarraria a deixa de bom grado. Nós, brasileiros, não devíamos ter vergonha de ter dinheiro e de ganhar dinheiro. Isso gera muita inveja e muitos inimigos. Sim, meu amigo, esse é o preço que se paga. E, magnânimo, encerraria a conversa pedindo a todos que não perdessem a confiança no Brasil. Fora um bom começo. A batalha, contudo, seria ainda longa. Pois nem todos os bancos se convenceram de que a operação não teria efeitos sobre os negócios do grupo. O Deutsche Bank, por exemplo, suspendeu sua recomendação de compra para as ações da MMX que seguiam apanhando na bolsa 11 no dia seguinte à conferência, uma terça-feira. As declarações de Eike estavam em todos os jornais, mas a notícia principal, no entanto, seria outra, negativa, a de que a mineradora obtivera informações sobre o inquérito antes de a operação Toque de Midas ocorrer. A explicação dos advogados da MMX para o vazamento se ancoraria num episódio supostamente ocorrido em 24 de abril, quase 3 meses antes da ação. Segundo eles, um agente da PF, professor em uma universidade de Macapá, teria dito em sala de aula que a intervenção era então planejada e que os figurões da MMX seriam presos. Uma das alunas presentes, mulher de um funcionário da mineradora, contou tudo para o marido, que então alertou o gerente jurídico 12 e a Polícia Federal. Todavia, duvidava da alegação e garantia que o vazamento seria investigado. Enquanto isso, um grupo de advogados e auditores contratados pela Anglo-American esquadrinhava o processo em escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo, sob a supervisão do diretor jurídico da multinacional, Vicente Galias. Em Brasília, o lobby pelo Grupo X começava a funcionar. No final da tarde daquela terça, o presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e os ministros da Justiça e da Defesa, Tarso Genro e Nelson Jobim, reuniram-se no Palácio do Planalto para discutir as recentes operações da PF. 3 dias antes da Toque de Midas, o banqueiro Daniel Dantas, o mega-investidor na ginásio ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, haviam sido presos em decorrência da Operação Satyagraha, que investigava denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo políticos e empresários nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso. As imagens de Dantas algemado e de Pitta sendo abordado em casa pelos policiais, ainda de pijamas, amplamente exibidas nos telejornais brasileiros, provocaram um debate inflamado sobre o direito à privacidade e o abuso de autoridade por parte dos agentes federais. Depois do encontro com o presidente da República, Tarso e Gilmar deram uma entrevista coletiva em que se anunciou um pacto chancelado por Lula por uma nova lei que regulasse o abuso de autoridade. 13 Segundo a Trinca, o presidente afirmara que a operação contra ele representava um exemplo do excesso a ser coibido. As declarações seriam prontamente divulgadas nos sites do Grupo X, além de traduzidas para o inglês e enviadas a Cynthia Carroll e sua turma. O esforço e a mobilização eram grandes, mas as coisas não avançavam como planejado. As cotações dos papéis X oscilavam fortemente a cada novidade sobre a operação, de forma que, 10 dias depois, as empresas ainda acumulariam perdas de 7 bilhões de reais ou 18% de seu valor de mercado. 14 As minas do Amapá, embora em funcionamento, corriam o risco de parar por falta de caixa. Com os pagamentos atrasados, alguns fornecedores ameaçavam interromper os serviços, assim como os funcionários, que então trabalhavam em ritmo de tartaruga. Afirma que alugar os guindastes para o transbordo do minério aos navios, por exemplo, avaliava se os tomaria de volta. Quanto mais o impasse se arrastava, pior ficava a situação financeira da MMX Amapá, e os executivos do grupo, apavorados, rezavam para que tudo aquilo terminasse logo. A semana que se iniciara tão bem, com a reação amigável dos analistas e a declaração de Lula terminaria pessimamente, com 2 multas que somavam 25 milhões de reais aplicadas pelo IBAMA, 15 respectivamente e a quinta e a sexta impostas à filial da MMX no Mato Grosso do Sul.
Segundo o órgão, a companhia alimentava suas usinas com carvão de origem clandestina, fornecido por carvoarias que derrubavam mata nativa sem autorização e que se valiam de trabalho escravo. Numa outra investigação, que nada tinha a ver com a Toque de Midas, delegados da PF acusavam ainda MMX de pagar propinas aos fiscais dos órgãos ambientais para continuar usando carvão ilegal. Tudo aquilo, naturalmente, fazia com que os assessores da Anglo no Brasil ficassem ainda mais ressabiados e exigissem mais e mais informações, protelando uma decisão. Os auxiliares de Eike, por sua vez, temiam que a multinacional estivesse apenas à procura de alguma desculpa para cancelar a aquisição. Até que, em 19 de julho, a companhia finalmente abriria o jogo, em resposta a uma pergunta de o estado de São Paulo. Em nota enviada ao jornal, a mineradora afirmava, até a finalização dos procedimentos da operação da Polícia Federal, não há pagamento. 16 e que se exasperou. Se não agisse rapidamente, tudo estaria perdido. Junto com Godinho, que voltara dos Estados Unidos alguns dias depois da batida policial, embarcou para Londres, onde teria uma conversa definitiva com a Cilda Anglo-American. Convencê-la a manter o investimento era a prioridade máxima. Se nem a sócia acreditasse nele, por que o mercado faria? O argumento de que a investigação estava cheia de erros em nada daria não produzira o efeito desejado. Carroll e sua equipe até concordavam que a Toque de Midas provavelmente não resultaria em acusações formais, mas isso não impedia que temessem a má repercussão sobre os negócios no Amapá, como a perda da concessão da ferrovia, por exemplo. A única solução para o impasse era Eike deixar os sócios seguros de que nada tinham a perder. E ele, então, fez o que sabia melhor, cobriu a aposta e colocou todas as suas fichas na mesa. All-in. Tudo ou nada. Quando a reunião com Cynthia Carroll começou, o empresário trazia em mãos o texto do contrato em que se comprometia a indenizar a Anglo com o seu dinheiro e sem tirar qualquer tostão das empresas por todo e qualquer prejuízo que a multinacional pudesse ter em decorrência da investigação, não só no Amapá como também em Minas Gerais. Assinaria o acordo ali, mas, se ela não confiasse nele, melhor seria encerrar as conversas. Funcionou. Cynthia e seus executivos, impressionados, baixaram a guarda e concordaram em negociar algumas compensações por qualquer prejuízo derivado da operação policial ou de qualquer quebra de contrato descoberta após a compra. Depois de 2 dias de reuniões, selou-se um acordo. Com o papel nas mãos, Eike embarcou de volta para o Brasil, bem mais aliviado, na sexta-feira, 25 de julho. No sábado, finalmente toda a papelada foi assinada, 17 àquela altura, porém, os peritos da Polícia Federal corriam para ultimar o laudo em que se constatava que o edital de licitação da Estrada de Ferro do Amapá fora redigido nos computadores do Grupo X. O documento, contudo, só passaria a integrar o processo dias depois, quando o dinheiro dos britânicos já entrava na conta de Eike e seu time. No dia 28 de julho, segunda-feira, numa teleconferência com investidores e analistas, um eufórico Eike Batista anunciou o fechamento do acordo com a Anglo-American. Hoje é um dia maravilhoso e poderoso para todas as companhias X, disse com seu inglês germânico. Nós somos os Batista que eles conhecem, queridos acionistas. E vamos sair dessa muito mais fortes. 18 de Londres, Cynthia divulgou uma nota pública. Estamos prontos para prosseguir com a transação, em benefício de todos os acionistas. A mina do Amapá já se encontra em produção e a primeira fase do Minas Rio está avançando consistentemente. Estamos motivados para continuar desenvolvendo esses projetos com o excelente time que herdamos da MMX. 19 No edifício 154, o clima era de alívio.
sensação que se transformaria em catarse 2 dias depois, em 30 de julho, numa solenidade promovida pelo governador Sérgio Cabral, um grande parceiro naquele negócio, não apenas liberando as licenças estaduais em tempo hábil, como também fazendo um eficiente lobby junto ao presidente Lula para que as autorizações que dependiam do governo federal saíssem. O evento, realizado no Palácio da Guanabara, tinha como pretexto justamente a entrega de uma licença que permitia a continuação das obras da usina da MPX, de energia, no Porto do Açu, mas se converteria em ato de desagravo. Diante de uma plateia de 200 pessoas, que incluía Eliezer Batista, os filhos, e a namorada, além de conselheiros e funcionários do Grupo X, o governador fez um discurso que lavou a alma de Eike. Eike Batista, vá em frente, teus negócios são maravilhosos, você é um homem limpo, você dá sequência a um pai extraordinário que viu o Brasil de outra maneira, você está com seus filhos aqui, com a sua mulher, você anda de cabeça erguida na rua, porque você é um brasileiro extraordinário, um carioca extraordinário. Vinde a ouvir as palavras de Cabral, o empresário desabou em choro. Sentado ao fundo do palco da solenidade, com o rosto vermelho, de braços cruzados, enxugava os olhos com a palma das mãos, tentando inutilmente se conter. No dia seguinte, as fotos de seu pranto público estampavam todos os jornais. Depois de 20 dias sentindo que seu recém-construído império ia por água abaixo, ele enfim conseguira reverter a situação. As ações do Grupo X, por exemplo, se recuperavam rapidamente, logo batendo nos 35 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que antes da crise. Em 5 de agosto de 2008, a Anglo-American pagaria 5,4 bilhões de reais pela MMX. Para a conta pessoal de Eike iriam 4 bilhões 674 milhões 665 mil e 25,08 de reais. Outros 770 milhões se distribuiriam pelas contas correntes dos 36 diretores e funcionários que haviam vendido suas ações da mineradora junto com o chefe relação que é do Dr. Stiel Daltono Zé, 160 milhões, e de Flávio Godinho, 110 milhões, ao contador do grupo, que levara 600 mil. Landim, Gouveia e até Mike Vitton, o banqueiro que trabalhara na abertura de capital da MMX, receberam cada um pouco mais de 50 milhões de reais com a transação. A Toque de Midas ainda teve alguns desdobramentos, mas esses não mais colocariam em risco a história de sucesso que Eike vendia ao mercado nem o vitaminado tamanho de sua conta bancária. O número 2 da Polícia Federal, Romero Menezes, chegaria a ser preso 21 pelo vazamento das informações depois que uma investigação interna mostrou que seu irmão prestava serviços de segurança à MMX no Amapá. Ele fora afastado, e sua conduta, investigada, mas, ao final do processo, acabaria absolvido. Meses depois, Eike ainda prestaria depoimento à Polícia Federal no Rio de Janeiro, por carta precatória. O clima, porém, já era outro. Na véspera, ele recebera Tomás Bastos e um assistente no Mr. Lan. O propósito do encontro era prepará-lo para o depoimento, mas o empresário com que os advogados se depararam não estava sequer minimamente preocupado. Voltara a ser o mesmo de sempre, falador e confiante no próprio taco. Sentados na mesa do Eike, ao redor do motor de Lamborghini, Tomás Bastos e seu auxiliar eram seguidamente demovidos quando tentavam falar sobre o depoimento. Não precisa de preparação, não, doutor Márcio. Deixa comigo. Vamos conversar, nos divertir. Naquela noite, contou pela enésima vez a história de como conhecera o chefe Lan, pediu ao cozinheiro que fizesse o show do macarrão para os visitantes e comeu 15 espetinhos de frango satay, um prato de salada e um de camarão. Depois do jantar, ainda levaria os convidados para um tour em sua mansão, com direito a uma espiada no quarto dele e dos meninos. Compenetrado, explicou que mandara fazer apenas um banheiro para Toriolin, para que eles aprendam a dividir tudo.
Na manhã seguinte, o empresário foi pessoalmente buscar os advogados no Copacabana Palace. Dirigia o próprio carro, um Toyota Hilux, e rumou para o centro da cidade a toda, o que deixaria os caronas um pouco tensos. Os policiais federais receberam o ex-ministro da Justiça com festa. Em seguida, conduziram Eike a uma sala modesta, onde prestaria depoimento, logo colhendo a simpatia dos agentes ao elogiar o trabalho da PF e dizer que considerava a corporação fundamental para a democracia. Insistiria, contudo, que suas empresas sempre foram transparentes e que nada haviam feito de errado. Ao final, até mesmo os advogados estavam impressionados com seu desempenho. Tomás Bastos, a propósito, comentaria com o assistente. Ele disse tudo o que eu gostaria que dissesse. Um craque. Nasceu para isso.